E a orquídea, como ela é uma planta perene, ela vai viver anos a fio, né? Ela não vai viver só este ano. Então, você tem que saber como cuidar dela certinho, para que ela viva o ano que vem, no próximo ano, e assim para frente, e assim sucessivamente. Ah, que legal. Porque quando você vê, normalmente você vê nas festas, assim, os arranjos, ali a flor já foi cortada, né? Ele não Sim, tem o vaso, né? dependendo do arranjo, dependendo do tipo, também ela pode ser uma orquídea de corte, mas eu já vi muitas orquídeas assim em eventos, em festas, que elas vão com o vaso mesmo, plantadinho. Principalmente que é quando é para ornamentar a mesa. Por exemplo, num casamento, os noivos resolvem escolher as flores que vão fazer a decoração. Então, eles colocam lá na mesa um vasinho de orquídea, e depois o convidado ele pode levar para casa, normalmente, né? Ele pode levar para casa aquela orquídea. Aí uma pessoa que não tem orquídea nenhuma em casa, que nunca ouviu falar, ela vai levar aquela plantinha e muitas pessoas deixam morrer. Deixam, a planta simplesmente morre, porque fica lá, colocada ela num canto, ela não recebe a água no momento certo que ela precisa, ela não recebe o fertilizante que ela precisa dali a alguns dias, ela não recebe a iluminação adequada conforme a espécie dela, e assim vai, né? A planta pode ir definhando até morrer. Agora, se a pessoa que levou aquela orquídea que ela ganhou lá de presente lá, que sobrou ali, né, da festa, e ela leva para casa e ela consegue cultivar aquela orquídea, o que vai acontecer? Aquela orquídea vai crescer, vai voltar a florescer novamente, e essa pessoa vai estar automaticamente tentada a ter uma outra orquídea, outras orquídeas, né? É o que acontece com a maioria das pessoas que gostam de plantas. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Rose. Boa tarde, Hamilton, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom. Rose, hoje é um dia histórico, hein? Estamos começando o podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Nós tivemos já alguns capítulos avulsos, né? Você contou um pouco da sua história, você contou um pouco do seu método, e agora a gente vai começar um podcast onde você vai contar aí os atalhos, os caminhos, os atalhos e os obstáculos, né? Para que as pessoas cultivem as suas orquídeas de forma saudável, para que elas fiquem sempre saudáveis e bonitas, né? Sim. Fala um pouquinho, então. Você é a Rose. Eu sou a Rosemary e eu estou aqui nesse canal para ensinar as pessoas a como cultivar e manter as suas orquídeas lindas, principalmente. E hoje nós vamos dar início a esse podcast aqui maravilhoso. Eu convido você a participar e vamos ouvir um pouquinho sobre orquídeas lindas e saudáveis. Não é mesmo, Hamilton? É isso aí. E como é que chama o episódio? Que episódio que a gente vai começar hoje, Rose? Hoje nós vamos começar podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. E E o tema também vai ser como começar o seu orquidário, porque quando a pessoa assim coloca na mente, eu quero começar um orquidário, ela vai começar por onde, né? Se ela não tem nenhuma plantinha em casa, aí ela vai ficar se perguntando por onde que eu começo. E é desse assunto que nós vamos tratar um pouquinho aqui hoje. legal. Então, esse episódio de hoje ele serve para quem não tem nenhuma orquídea em casa ainda. Isso, principalmente para quem está começando do absoluto zero, né? Quem de repente assim despertou aquele desejo de ter uma orquídea em casa, porque já viu em algum lugar ou alguém apresentou, então ela sentiu aquela necessidade de vou começar o meu orquidário, né? E por onde? Ah, legal, legal. Ô, Rose, e fala uma coisa. Então, hoje a gente vai aprender, vai ver como é que se começa um orquidário. Você vai me dar uma lista, então, já de quais orquídeas eu tenho que comprar, quantos vasos eu tenho que comprar, onde eu vou comprar, é isso? É mais ou menos isso, Hamilton. Eu vou assim encaminhando a pessoa, orientando, clareando as ideias dela para ela entender por onde
é melhor começar, porque ela pode começar de diversas formas, né? Mas o mais simples, sem gastar muito dinheiro, como que ela vai começar? É essa a questão. Ah, essa parte, principalmente, você falou uma coisa interessante aí, sem gastar muito dinheiro, né? Que a Sem gente quer gastar muito economizar. dinheiro. Uhum. Legal, legal. E me fala uma coisa, Rose, por que que eu ia querer, então, começar um orquidário em casa? Por que que alguém ia querer começar um orquidário em casa? Geralmente começa por um desejo. Vou dar um exemplo. Às vezes você vai em uma festa e aquela festa está lindamente decorada com plantas naturais. Aí você vê uma flor lá, se você ainda não conhece, por exemplo, uma orquídea, a orquídea está lá, está ornamentando o salão, está ornamentando a mesa. E as orquídeas, como são flores requintadas, é muito fácil, de repente, aquela orquídea na sua frente te despertar para o desejo de você ter uma planta igual aquela na sua casa, né? E geralmente as orquídeas cativam, elas chamam a atenção mesmo, porque existem milhares de espécies e, por exemplo, cada festa que você vai, cada evento que você vai, existem orquídeas diferentes enfeitando aquele lugar. E depois que você passa a observar uma, passa a observar outra, você vai começando a ver características daquela planta que realmente começa a atrair você. Então, vem o desejo de você começar a ter aquelas plantas no seu poder, assim, sabe? Porque ser humano é assim, né? A gente gosta de ter as coisas ao nosso redor, assim, em nosso poder, quando a gente gosta muito. É assim que muitos colecionadores começam qualquer tipo de coleção. Então, se a orquídea despertou sua atenção e a sua vontade de ter uma, duas, três, quatro ou mais orquídeas, aí você vai começar a pensar como que eu vou começar pela primeira orquídea, como que eu vou começar a montar um orquidário, mas nesse momento a pessoa não tem nem sequer noção que existe essa palavra orquidário, né? O orquidário, ele vem para resumir uma coleção de orquídeas em um espaço onde a gente mantém aquelas plantas e cuida delas. Então, se eu quiser, eu moro em apartamento, se eu quiser, eu posso ter um orquidário no meu apartamento. Eu não preciso morar numa fazenda como você. Não, você pode ter as suas orquídeas no seu apartamento, você pode escolher um lugar lá propício para você cultivar aquelas orquídeas, e aí aquele espacinho ali adequado, onde você vai manter aquelas orquídeas, fazendo ela principalmente sobreviver, e isso é o aspecto mais fundamental do cultivo de orquídeas, é fazer com que a planta sobreviva, né? E viva por muitos e muitos anos. Então, você vai chamar aquele espacinho de orquidário, é o lugar onde elas vão morar, onde elas vão vegetar. Ah, e aí, que legal, né? Então, você já falou por quê? Porque a pessoa... Cara, primeiro, né? Se a pessoa tá vendo a gente, é porque gosta do tema de orquídea. Então, entender por que que é importante ter um orquidário, e para mim foi novidade, porque para mim orquidário tinha que ser uma coisa gigante, assim. Eu vou, às vezes, em algum garden center, né, que tem aqui em São Paulo, tem aquelas lojas enormes, parece um hipermercado de plantas, Sim, e a gente pensa que tem que ter uma coisa daquela, tem que ter uma fazenda para poder, mas na verdade você não precisa, né? E o que motiva as pessoas a ter o orquidário, então, é a paixão pelas orquídeas, né? sim. Muito, muito legal. E por que que é, quais as desvantagens, né, da pessoa que acabou sendo picada pelo cupido da orquídea, vamos dizer assim, né, ficou apaixonada pela orquídea, se ela não começa a cultivar, que vai acontecer, Rose? Independente do lugar que você escolha para chamar de seu orquidário, independente das orquídeas que você vai colocar ali na sua
coleção que está assim, desabrochando, que está iniciando, você precisa saber alguns pontos principais sobre o cultivo das orquídeas para que você não deixe ela morrer, para que ela vegete bem, para que ela fique forte, para que ela cresça, para que ela se desenvolva plenamente e para que ela te dê o resultado que você tanto espera, que é ver aquelas flores que cativaram a sua atenção, que conquistou o seu coração, na verdade, né? Então, Uhum. você tem que driblar todos os pontos principais. E a orquídea, como ela é uma planta perene, ela vai viver anos a fio, né? Ela não vai viver só este ano. Então, você tem que saber como cuidar dela certinho, para que ela viva o ano que vem, no próximo ano, e assim para frente, e assim sucessivamente. Ah, que legal. Porque quando você vê, normalmente você vê nas festas, assim, os arranjos, ali a flor já foi cortada, né? Ele não Sim, tem o vaso, né? dependendo do arranjo, dependendo do tipo, também ela pode ser uma orquídea de corte, mas eu já vi muitas orquídeas assim em eventos, em festas, que elas vão com o vaso mesmo, plantadinho. Principalmente que é quando é para ornamentar a mesa. Por exemplo, num casamento, os noivos resolvem escolher as flores que vão fazer a decoração. Então, eles colocam lá na mesa um vasinho de orquídea. E depois o convidado ele pode levar para casa, normalmente, né? Ele pode levar para casa aquela orquídea. Aí uma pessoa que não tem orquídea nenhuma em casa, que nunca ouviu falar, ela vai levar aquela plantinha e muitas pessoas deixam morrer. Deixam, a planta simplesmente morre, porque fica lá, colocada lá num canto, ela não recebe a água no momento certo que ela precisa, ela não recebe o fertilizante que ela precisa dali a alguns dias, ela não recebe a iluminação adequada conforme a espécie dela, e assim vai, né? A planta pode ir definhando até morrer. Agora, se a pessoa que levou aquela orquídea que ela ganhou lá de presente lá, que sobrou ali, né, da festa, e ela leva para casa e ela consegue cultivar aquela orquídea, o que, que vai acontecer? Aquela orquídea vai crescer, vai voltar a florescer novamente, e essa pessoa vai estar automaticamente tentada a ter uma outra orquídea, outras orquídeas, né? É o que acontece com a maioria das pessoas que gostam de plantas. Ah, que legal. Então, você adivinhou a minha próxima pergunta, que eu ia falar exatamente, se você pudesse listar assim os 3 passos principais para você começar a cuidar da sua orquídea, o que que você... Lógico, como você mesma disse, tem várias espécies de orquídeas, vários tipos, então eu acredito que tem a diferença, mas no geral, o que que você precisa conhecer sobre a orquídea para cuidar direitinho dela? Quais são os 3 pontos principais? Esses 3 pontos principais nós chamamos assim de os 3 pilares básicos, né, do cultivo de orquídeas, da orquidofilia. A orquidofilia é a arte de cultivar orquídeas. Se a pessoa não tem nenhuma orquídea em casa e ela leva a sua primeira plantinha para casa, o que que ela precisa saber? Primeiro, a luz que aquela planta vai receber, qual é o local da casa dela onde ela vai colocar aquela planta para ela vegetar e continuar se desenvolvendo. E segundo, como que vai ser a irrigação daquela plantinha, porque toda planta é um ser vivo e todo ser vivo precisa de água, a planta não vive sem água, né? Ela pode sobreviver por alguns dias assim, se a pessoa não der a água necessária, na quantidade necessária, a planta pode sofrer. Se a pessoa der muita água, a planta vai sofrer. A planta vai perder as suas raízes por apodrecimento e assim vai. Se a pessoa der pouca água, a planta vai sofrer, ela vai se desidratar, as suas raízes vão secar, as suas folhas vão começando a murchar, e se ela não tomar uma providência, a planta vai morrer. Então, ela precisa dosar o nível de água que a planta precisa. Então, ela precisa de um pouquinho de conhecimento para isso, né? Um mínimo de conhecimento. E o outro ponto, eu falei o local, né? A água que ela precisa e a fertilização que essa planta vai precisar, porque todo ser vivo precisa se alimentar. Nós, os animais e as plantas, tudo, funciona assim, todos pelo mesmo princípio. Precisa se alimentar, precisa beber água, precisa descansar, né? Mesma coisa com as plantas. Então, aquela orquídea que a pessoa levou
vai precisar periodicamente de uma colherzinha de alimento para ela se manter forte, saudável, combater as eventuais pragas que podem aparecer, pragas assim que são insetos, qualquer tipo de inseto que pode atacar a orquídea para ir se alimentar dela, né? Então, a planta tendo as suas autodefesas, ela estando forte, ela consegue combater as pragas e quando também algumas doenças atacam essa planta, porque em todo lugar que tem oxigênio, em todo lugar que tem ar, em todo lugar que tem vento, podem aparecer micro-organismos, e esses micro-organismos caem em cima da planta, e se ela não tiver as suas defesas, assim como o nosso corpo tem as nossas defesas, né? Então, essa planta vai sentir também. Então, são os principais pilares que a pessoa, a princípio, precisa começar a investigar o que a minha planta precisa comer, o que ela precisa beber e aonde que ela precisa descansar para ela vegetar bem. Ah, que legal. Poxa, e cada orquídea, ela tem particularidades que são dela. Então, às vezes, a quantidade de água que eu uso para uma não é adequada para outra, e não é adequada para outra, é a mesma coisa para iluminação, e a mesma coisa o tipo de adubo que eu uso. Então, eu Sim. preciso conhecer da orquídea também, né? Sim, algumas coisas assim são regras básicas para todas, né, de um modo geral. Mas, por exemplo, você está levando para sua casa a sua primeira orquídea. Um fato muito importante é você saber que espécie de orquídea é aquela, a qual gênero ela pertence, né? Nós temos uma família de plantas chamada orquidácea. É a família, uma das famílias, vamos dizer, é a maior família de plantas do globo terrestre, né, do reino botânico. Então, as orquídeas, ela é um gênero muito... Não. As orquídeas pertencem a uma família muito grande de plantas. Então, você primeiro vai saber que ela é uma orquídea, você vai tentar descobrir qual é o gênero a que ela pertence e qual é a espécie a que qual é a espécie daquela orquídea lá? Porque cada espécie, cada gênero precisa de uma quantidade de luz. Por exemplo, uma orquídea terrestre, uma sapatinho, ela precisa de menos luz do que uma dendrobium, que é uma orquídea epífita e que gosta de mais sol, assim, para ela sobreviver. Então, no começo, você levou a sua plantinha para casa, você vai procurar saber o nome dela, né? O nome dela, porque a partir do nome você sabe que espécie que é e como que ela vegeta na natureza, se ela vegeta lá em cima das árvores, se ela vegeta no chão, entendeu? Ou se ela vegeta lá em cima de rochas, então esses são assim, então esses são os primeiros passos que você precisa entender sobre a orquídea. Ah, que legal. Então, enquanto você estava falando, eu imaginei aqui um cachorrinho, um pet, né? Quando você ganha um cachorrinho, você compra um cachorrinho, você precisa saber a raça, para ver se ele gosta muito de água, de pouca água, se ele gosta se precisa andar na rua, se não precisa. Late Que tipo muito, se late pouco. E as orquídeas, elas não latem, mas elas também dão sinais, né, de que elas estão contentes ou não. Sim. Então, conhecer isso é importante. Ah, que legal. Ô, Rose, e se por acaso, né, a pessoa foi lá numa festa, ganhou uma orquídea e se apaixonou por aquela orquídea, e ela fala, não, agora eu assisti uma live lá da Rose e ela cuida de orquídea, eu sei que ela tem centenas de orquídeas, eu quero começar. Dá para começar? Então, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, dá para começar com uma só, mesmo se você não tenha muito espaço? E segundo, como é que eu faço para começar o meu orquidário com uma orquídea só? Dá assim, os passos simples. Não precisa da receita toda, até porque a gente não tem horas aqui, né? Mas me fala aí, se eu consigo com uma só e quais os passos para, a partir dessa orquídea que eu ganhei, o que eu tenho que fazer? Quais são os primeiros cuidados, assim, para virar um orquidário daqui a algum tempo? Uhum. Isso independente se você mora numa casa ou
prédio, né? Tanto faz. Vamos supor, você ganha a sua primeira orquídea. Você pode morar numa casa térrea, você pode morar lá no 10º andar, não importa. Eu vou dizer assim: você pode colocar essa sua orquídea perto de uma janela que tem, assim, bastante claridade, pelo menos a maior parte do dia, independente da espécie que for. Mas você tem que tomar um cuidado principal. Você não pode deixar que o sol que vai incidir sobre aquela janela incida assim sobre a folha da orquídea, não importando qual orquídea seja, entendeu? Então, você vai proteger aquela orquídea do sol direto. Ela precisa da claridade indireta, não o sol direto sobre a sua folha, como se fosse a nossa pele. Nós precisamos de pôr um filtro solar para nos proteger do sol, né? A orquídea é a mesma coisa, principalmente porque as orquídeas nativas, elas vêm de florestas e de florestas sombreadas. Então, as sombras das árvores, das folhas das árvores, protegem a camada da folha da orquídea, não deixando causar insolação, aquelas queimas, né? Porque aquelas queimas são irreversíveis. Então, o primeiro passo é isso: você dá um pouco de claridade para a sua orquídea fazer a fotossíntese, que é a autoalimentação que toda a planta faz sozinha. E a segunda coisa é, dê água para a sua orquídea no mínimo uma vez por semana. Uma vez por semana, você vai manter a sobrevivência dessa planta. Se ela precisar de mais água que isso, mais água durante a semana, e você não der, ela vai sobreviver. Com uma vez por semana ela vai sobreviver. Agora, se a orquídea precisar de menos água e você der a água também uma vez por semana, ela vai dar um jeitinho lá e vai sobreviver. Então, esses pontos você vai, assim, adequando conforme você vai adquirindo conhecimento sobre aquela espécie que você tem ali na sua mão para você cuidar, né? E o adubo também você pode dar uma vez por mês, uma colherzinha, conforme o tamanho do vaso. Vamos supor assim, um vaso de 15 centímetros de altura, com uma boca de 15 centímetros também. É um tamanho assim, mais comercial. Então, você pode dar uma colherinha de café por mês de adubo para aquela orquídea, aí você coloca na borda do vaso. Então, esses 3 itens é o básico que você já pode começar a cuidar da sua primeira orquídea e começar a formar o seu orquidário. Uma orquídea ali, naquele seu espacinho, já é o início do seu orquidário. Aquele espaço onde ela fica já é chamado de orquidário. Aí você depois continua. Você consegue mais uma orquídea, coloca lá do ladinho dela, você já tem 2, depois passa para 3 e assim vai. Aí você já começou a sua coleção de orquídeas. De 2 em diante já é uma coleção de orquídeas. Ah, que legal. E com investimento muito baixo, né? Muito reduzido. Você pode começar do passo zero mesmo, R$ 0 para você começar a sua coleção. Você pode ganhar uma muda, né? Existem muitas pessoas que têm bastante orquídeas, que a orquídea já está grande, ou tem muitas orquídeas sem repetida e gosta de presentear, ou você vai num evento e de repente você ganhou uma muda. Então, ali começou a sua coleção do absoluto zero, sem gastar nenhum centavo. E até você ter a primeira despesa, vai demorar um pouquinho ainda, né? Para você comprar a primeira dosinha de fertilizante para você colocar na sua planta, é pouquíssimo que a gente vai investir. Ah, que legal, que legal. E em quanto tempo, e quais os cuidados que a gente precisa ter quando ganha uma orquídea? Tem algum cuidado? Porque, e de novo, né, eu vou usar aqui o exemplo dos pets. Quando você compra um filhotinho, você ganha, até ele tomar a terceira dose de vacina, não dá para sair com ele na rua, né? Você tem alguma coisa assim, eu vou dizer, vou exagerar aqui, uma quarentena que você precisa para quando você traz uma orquídea para casa?
Se você está começando a sua coleção, você ainda não precisa se preocupar com isso, a não ser que você já tenha outras plantas em casa, não importa a variedade da planta, né? Pode ser de outras famílias também, e se essas plantas já tenham algum problema grave de infestação, ou por pragas, ou por doenças. Aí, nesse caso, você tem que manter a sua primeira orquídea um pouco afastada, para que ela não se contagie, né? O princípio para as plantas é o mesmo que acontece conosco. Se a gente está saudável e você vai num lugar onde tem pessoas ali contaminadas, seja por gripe, seja pelo vírus da Covid, não importa. Se a pessoa ficar próxima, as chances dela se contaminar também são altas, né? E com a planta é a mesma coisa. Então, você mantendo aquela planta ali isolada, melhor para a planta e para você também. Agora, se você já tem um pequeno orquidário, que você já começou a sua coleção há algum tempinho atrás, por exemplo, 20 plantas lá no seu orquidário, na sua coleção, e você traz uma planta nova, independente da fonte, se você ganha ou se você compra, não vou dizer achar, porque achar, a gente não pode sair achando orquídeas por aí e trazendo para casa, não. E depois, em outro momento, eu explico tudo o que significa esse achar orquídeas, né? Então, se você ganhou ou adquiriu uma orquídea e trouxe para a sua coleção, o aconselhável é você manter ela pelo menos uma quarentena isolada das demais, porque se você não conhece a procedência dela, você não sabe os caminhos que ela já trilhou antes, né? Se ela tem ali algum patógeno ali adormecido, um fungo adormecido, alguma coisa assim que possa depois desenvolver uma doença. Então, é viável você monitorar aquela planta por alguns dias, até que você tenha certeza que ela está saudável. A planta estando saudável, você pode colocar ela lá na coleção que você já tem, normalmente, tranquilamente. E todas elas vão viver e conviver lá saudavelmente. Tá, quando você fala, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, quando você fala quarentena, são 40 dias ou é um período menor? Pode ser um período menor, porque nós tivemos um exemplo bem claro mundialmente, né, recentemente para nós, sobre o vírus da Covid. Quantos dias eram o período de quarentena que nós passávamos? Por Nossa, a gente ficou exemplo, 2 anos em quarentena. começou mais ou menos com 15 dias, depois já foi para 10 dias, depois com os médicos já liberavam a gente com uma semana. Uma semana de quarentena já estava livre, né? Então, se Tá. você deixar a sua orquídea lá uma semana, 10 dias, e você não observou nada, ela está perfeita, tudo bem, já pode colocar no seu orquidário, que já é, assim, um período que já daria para começar o desenvolvimento, o aparecimento de uma doença, assim, desagradável. Ah, legal, legal. E imagina que você tem alguém que, assim, uma pessoa muito generosa, ou que tem muitas orquídeas e generosa, e ela te dá 2 orquídeas. Ou você ganha 2 orquídeas de fontes diferentes. Você já Uhum, deixou claro que não é recomendado colocar as duas perto das suas que já são moradoras. Mas sim. aí você vai deixar elas separadas. Você deixa, além de deixar elas separadas das outras, você deixa as duas separadas entre si? O ideal seria para você poder observar o desenvolvimento das duas. E se elas não apresentarem nada, nenhum sintoma, nem de pragas e nem de doenças, depois você já pode colocá-las juntos lá da sua coleção de orquídeas. Ah, tá, legal, legal. Poxa, foi bastante esclarecedor aí a nossa conversa hoje. Aprendi bastante sobre orquídeas. Que Muita bom. coisa que eu não sabia. Poxa, legal. Muito obrigado aí. Rose, e a gente faz esse podcast 2 vezes por semana, né? Certo, Normalmente os episódios vão ao ar terças-feiras e quintas-feiras, né? certo. Então eu convido, né, quem está assistindo a gente, ou ao vivo, ou assistindo o replay, para já colocar na agenda aí, terça e quinta-feira, normalmente às 20 horas, né? Tem um episódio novo aí falando das orquídeas. Uhum.
É isso Aí mesmo? também, isso mesmo. E eu gostaria também de pedir para os ouvintes, né, para quem estiver acompanhando essas lives e querer aprender um pouquinho mais, assim, sobre as orquídeas, querer aprofundar um pouquinho os conhecimentos, mesmo que a pessoa não tenha ainda orquídeas, ou se ela já coleciona alguns vasos de orquídeas e, de repente, queira aprofundar algum assunto que esteja lá, assim, incomodando ela com as suas plantinhas, ou que aconteceu alguma coisa lá com seus vasos e ela não está sabendo lidar ainda, aí pode deixar aqui anotado nos comentários a sua pergunta, que depois a gente volta, retoma o assunto e aprofunda para poder te ajudar assim mais diretamente, né? Legal. Então, a gente se despede aqui. Você quer deixar alguma mensagem especial para os nossos ouvintes? Eu desejo que todos os nossos ouvintes adorem cultivar orquídeas, e se não começou, já tenha, assim, um interesse que vai despertando assim para começar a sua coleção de orquídeas e que tenha a sua primeira orquídeas e mande as suas dúvidas aqui com a gente e que quando gosta dos vídeos, né, das nossas lives, compartilhe também com outras pessoas que ela já conheça, que goste de orquídeas também, curte aqui também o nosso vídeo. Legal. Rose, muito obrigado pela oportunidade da gente conversar. Um beijo para você, um beijo para os nossos ouvintes. Obrigada, Hamilton, um beijo para você e um beijo para os nossos ouvintes também, e até o próximo dia de live. Bye, bye. Bye, bye.